Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao É Nóis, o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Eu sou o Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3. Vou conversar aqui com Luna Vitrolira, que é escritora, cantora e acadêmica. Vai ser um papo extraordinário aqui. Antes de começar esse papo, eu queria dizer que é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. É uma produção, esse podcast é uma produção maravilhosa de Sul Farias e do Máquina 3. Se inscreve aí no canal, procura a gente assim, ó, em todas as redes sociais, É Nóis, e acrescenta o Y no final, aí fica É Nóis e Podcast. Tu vai achar a gente no TikTok, olha, vê, TikTok. A gente não faz dancinha não, mas tá no TikTok. Lá no Instagram e no Twitter, beleza? Nas plataformas digitais de áudio e no YouTube. Massa? Vamos pro papo. E aí, Luna? E aí? Que massa que tu veio, Vici. Fiquei feliz. Eu também fiquei muito feliz com o convite. Eu me lembro que esse convite chegou no final do ano passado. Lá na Macuca, né? Lá na Macuca, que a gente se encontrou, a gente se conheceu. E aí o final de ano é aquela coisa. Energia de final de ano, tudo acontece. E a gente não sabe como é que vai ser. Mas aqui estamos e é muito bom poder começar o ano vindo aqui com vocês, conhecendo esse espaço e esse podcast. Que seja um espaço que você sempre possa voltar e acessar a hora que você quiser. Assim. É, o famoso pode me chamar que eu vou. Era pra ser o nome do podcast, devia ser assim, né? Pode me chamar que eu vou. Seria genial. Não é? Bora, banda Ed, fazer um Pode me chamar que eu vou, um podcast das bandas, isso aí. E aí, me conta um pouco de tu, do que tu faz, um resumo das imensas coisas que você faz. Nossa, a coisa mais difícil é a gente falar sobre a gente mesmo, né? Mas assim, inicialmente eu começo como poeta declamadora, no universo da oralidade, declamando nas ruas, pelos palcos da cidade, né? Todas as calçadas são palcos. E esse meu começo é no sertão de Pernambuco. Que eu gosto muito de enfatizar isso, porque foi no sertão especificamente do Pajeú que eu entendi o que é poesia, não como forma literária, mas como forma de vida. Qual cidade? São José do Egito. Que massa. Foi a primeira cidade do Pajeú que eu visitei, depois eu visitei Itabira, depois eu visitei Afogados. E aí eu fiquei muito encantada com esse universo, porque o Pajeú é um vale de 17 cidades. E todas essas 17 cidades são conhecidas pela digital da poesia. Sim. Pela cantoria de viola, pela mesa de glosas, pela poesia de bancada. Então, chegar num lugar onde você vê crianças de 3, 4, 5 anos de idade dizendo poesia, antes de saber escrever o próprio nome, decorando textos, aprendendo pelos ouvidos, por esse sentido que é tão importante pra gente, né? Ter a oralidade como essa tecnologia ancestral de transmissão desse conhecimento e manutenção de uma memória poética da região foi muito forte pra mim. Sim. Então, ali eu vi também outras meninas da minha idade que também escreviam poesia, que declamavam poesia, e eu entendi que aquilo era possível pra mim, como um prazer mesmo, como um lugar de existência. Tu lembra quantos anos tu tinha quando tu teve esse primeiro contato? Quando eu fui pra lá, eu já tinha meus 17 anos. Massa. Mas aí depois disso, eu comecei a investigar na minha memória onde foi que isso começou, de fato, né? Qual foi a semente que havia dentro de mim que despertou isso? E aí, muito nova, mas muito nova mesmo, eu escutava dentro de casa uma banda chamada Cordel do Fogo Encantado. Ah, que massa. E eu era uma criança muito retraída, muito silenciosa, muito caladona, porque eu sofria bullying na escola e isso me traumatizou muito. Então eu já tinha meus diários, eu já escrevia, eu já tinha uma certa relação com a palavra, com esse lugar de testemunhar, de depor e tudo mais, de escrever sobre mim, sobre o que acontecia. Por eu ter sofrido muito bullying nas escolas que eu passei a partir da minha 3ª série. Então, assim, foi muito criancinha mesmo. Isso tem a ver com cor de pele, cabelo, essas coisas assim? Tem a ver com tudo isso. Tem a ver com ser uma criança de periferia, gorda, negra, de cabelo crespo, numa escola onde as pessoas tinham uma condição de vida um pouco melhor, digamos assim. Mesmo nas escolas que eu frequentei em Jardim Baixo, em Paulista, na 2ª, na 1ª série, eram escolas onde pessoas tinham mais condições do que a minha família. Então, quando viam que eu andava de ônibus, que meu pai ia buscar num Fiat velho, quebrado, que ele tinha que muitas vezes empurrar o carro, e a gente ficava ali. Pra gente era uma diversão empurrar o carro, né? Mas para as pessoas que olham fora dessa nossa realidade, é uma humilhação, digamos assim, né? Então, isso vinha muito forte
forte pra cima de mim nas escolas por onde eu passei, das pessoas colarem chiclete no meu cabelo, me darem rasteira. Essas coisas que a gente vê em filmes e às vezes nem imagina que acontece na realidade com crianças. Pois é, crianças. verdade. O mais absurdo é isso, né? Tu já pensou em algum momento dessa época não ir mais pra escola? Como Sabe é que o que tu eu fazia? isso? Eu escondia o Vale Transporte. Eu escondia o Vale Transporte para não ir para a escola. E assim, eu estudava à tarde. Durante a tarde, né? O período da tarde. Então, eu acordava cedo, eu pegava o Vale Transporte, eu escondia em lugares diferentes. Às vezes no guarda-roupa, às vezes dentro de uma panela, às vezes em lugares diferentes da casa, na estante, debaixo do sofá, saía escondendo. E aí, passava muito tempo procurando. E, meu Deus, cadê o Vale Transporte? Cadê o Vale Transporte? E ninguém sabia onde é que estava. E como é que vai perder a hora de ir pra aula? Mas isso acontecia sempre. E todo mundo sabia que era eu. Minha mãe sabia que era eu. Mas ela sabia o motivo ou simplesmente... Ela não sabia o motivo, mas eu comecei a fazer isso tanto que ela chegou a me perguntar. E aí, quando ela me perguntou, eu disse, mamãe, eu não quero ir pra escola. Aí eu falei pra ela que eu apanhava na escola. E não tinha esse nome bullying, né? E aí eu passei a trocar de escola todo ano. Eu trocava de escola todo ano. Todo ano mudava de escola. E isso era muito difícil, inclusive, de me fazer manter laços de amizade. Porque eu nunca permanecia, nunca tinha um estado de permanência num lugar. Porque... eu chegava numa escola e eu via que muita gente tava ali desde o jardinzinho. Chegava na quinta, na sexta, e era um lugar que você crescia ali dentro, né? Sim. E eu não tive essa experiência de crescer numa escola, de desenvolver um afeto que fosse um laço tão fortalecido para uma vida inteira. Então, eu não tenho amigos de infância. É meio doloroso falar sobre isso, mas é real. Eu vou tentar não me emocionar. Mas é bem... E aí, eu escrevia muito sobre isso, né? Então, no meu diário, eu criava um amigo imaginário, que crianças têm muito isso. Quantos anos você tinha quando criava assim? Eu acho que eu tinha essa faixa já de uns 8 anos, 9, 10 anos de idade. Eu já tinha essa relação dessa escrita. E eu escutava música, escrevia as letras de música, sabe? Aí foi quando o cordel entrou e eu não gostava do cordel. Mãe é publicitária. E aí, mãe sempre foi muito alternativa, sempre levou Mundo Livre, Nação Zumbi, cordel lá pra casa pra gente ouvir, Siba. Essa galera toda, né? Mestre Ambrósio na época, no caso, Isaá, enfim, Comadre Florzinha. E eu não gostava muito do som do cordel. Não gostava. Toda vez que a mãe botava, dizia, ixi, de novo, que saco, aquela coisa toda. Só que aí, mãe uma vez levou a gente pro show, eu e a minha irmã. E aí, eu fiquei assim, ó. Porque tinha tinha um boi luzeiro, tinha um lúdico, tinha um místico. É uma cultura, eles fazem um espetáculo. Eu assisti depois eu era muito fã, assisti depois de velho. O primeiro show que eu assisti de cordel, pra você ter uma ideia, foi agora, no carnaval, pô. Caraca, foi agora. Foi, por causa de Suelen também. Você curte? Não, a gente foi fotografar. A gente foi fotografar o show. Mas aí o que acontece foi que um desses carnavais que cordel tocava no Marco Zero, eu fui pra Bezerros, que eu curti, meu avô era de lá. E aí eu tinha combinado com o Suelen, com o irmão dela, com todo mundo, com a galera do Ibura, que a gente ia assistir o show de cordel. E que eles tinham que me esperar, né? Voltar de Bezerro, não sei o quê. Aí quando eu cheguei, todo mundo já tinha ido. Aí eu fiquei arretado. Eu falei, não vou mais não. Tá? Eu não fui. Pelo menos, né? Fuleiragem. Aí eu peguei e fiquei arretado com eles e não fui. Não fui. E aí cordel acabou. Tu lembra o último show do Marco Zero? Acabou. Aquela fã do cordel não foi o último show do Marco Zero. Eles fizeram em Casa Amarela. E eles fizeram em Itamaracá. E eu me lasquei pra voltar de Itamaracá, entendeu? Porque o show terminou 2 e pouca da manhã. Não tinha ônibus pra voltar mais. A gente tinha que esperar Bacurau. E na verdade, assim, na época... eu nem sei se a gente sabia andar de Bacurau, só foi eu e a minha mãe. Eu sei que a gente amanheceu o dia lá esperando um ônibus. Porque tinha que pegar um ônibus, ir pra integração, a integração pegar outro, que pegar outro, pra sair de lá. E tua mãe nesse rolê também. Porque eu virei muito fã do cordel. Tipo, aquela que chegava em todos os shows. Eu ia para todos os shows. E eu chegava e pedia autógrafo e foto. Então minha cara ficou marcada. Não sei como eu consegui o número de Lirinha. 2013, 2014, por aí, eu ligava pra ele pra dar feliz aniversário, entendeu? E ele, oi Gabi de Recife, que meu nome, gente, é Gabriele Vitória de Lira, cara. Oi, Gabi! Aí eu, feliz aniversário, tinha toda uma relação que já era muito afetiva, mesmo que a gente não tivesse uma proximidade ainda naquela época, sabe? Mas tu já... chegou a falar com ele... agora que tu já tá... Ele tá no meu disco. Oxi, a gente virou muito amiga. véio. É uma história muito linda. Muito fã de início. O cordel
me abriu para esse lugar da poesia, porque era onde eu queria chegar, né? A partir do cordel, quando eu chego em São José, eu entendo, eu sinto, na verdade, né? E compreendo a energia da poesia que já tinha me impactado e que ali ela se materializou na minha frente. Sim. Então, a partir disso, eu comecei a declamar a poesia nos espaços e comecei a escrever. E aí, meu olhar já mudou, né? Com relação a tudo isso. Então, eu entrei em grupos de poesia aqui na cidade, formei grupos de poesia, na verdade, São Saruê, depois o Quatro Urubu e a Carniça, até chegar num projeto meu, solo, que era o Não Os Queríamos Sagrados, em homenagem à geração 65. Tereza Tenório e Alberto da Cunha Mello, as duas figuras da geração 65. E aí eu fiz essa apresentação aqui em Recife, ficou tão foda e já era música e poesia. Era eu, Tiago Martins, Rodrigo Félix, Greg Marinho, que é do Encanto e Poesia, e eu. Sim. Era música e poesia. Sempre foi a minha vida, sempre foi música e poesia. E aí ficou tão massa que Marcelino Freire, que ele é de Sertânia, um escritor, tem um festival chamado Balada Literária em São Paulo. Ele levou a gente pra Balada Literária. Que massa, com a participação dele, Irinha. Então ali foi o primeiro encontro que eu tive mesmo com ele artisticamente, né? E eu lembro que eu me escondi debaixo de uma mesa, momentos antes da apresentação, e eu não queria me apresentar. Eu chorava de medo, de ansiedade. Eu virei uma garrafa de cachaça pra entrar na apresentação, pra fazer a apresentação, entendeu? E aí, depois ele foi embora, ele participou, a gente se abraçou, aquela coisa toda. Ele teve que ir embora, que ele encontrou a Micheline Verunski, que é uma outra escritora, e me ligou e falou, poxa, foi lindo, aquela coisa. Teve aquele momento que foi super especial. Mas ele sabia que era tu que ligava pra ele? Sabia, porque quando foi feito o convite, a gente se falou antes, eu mandei, a gente trocou e-mail, eu contextualizei tudo, e aí depois dessa apresentação eu escrevi um e-mailzão pra ele, assim, uma declaração de amor pra uma pessoa que mostrou um sentido pra minha vida, digamos assim. A relação que eu tenho com Lira é essa, de uma pessoa que me mostrou a potência da poesia. Sim. E a partir disso, a poesia deu um sentido pra minha vida, pra minha existência. Forte, né? Isso foi muito forte. 2017, ele veio passar um tempo morando aqui em Recife quando o Cordel acabou, né? O Cordel acabou em 2010, ele lançou o Lira. Quando foi 2017, ele passou um tempo aqui, que já era a organização da volta do Cordel em 2018. E a gente se encontrou. E no que a gente se encontrou, eu disse, tô começando a gravar o meu disco, meu primeiro disco. E a gente conversou muito, e eu contei pra ele toda essa minha história da infância, essa minha relação com ele. Eu chorei, eu falei pra ele que era muito importante que ele fizesse parte desse momento do disco, sabe? Eu tenho uma relação com o Lira também, mas assim, não de conhecer ele e tudo mais, mas com a música dele. Mas não tão forte quanto a sua. A minha é que eu ruía, Suelen, ficava roendo com o disco dele. Eu tô aqui com calada. Lira. E aí, teve um momento na Macuca que ele fez um show lá. Foi lindo esse show. Eu chorei nesse show, eu chorei. Eu ficava olhando pra Suelen chorando, assim, porque, tipo, quando eu escutava, a gente não namorava. E aí, naquele momento que eu tava fotografando o show e tudo mais, eu tava vendo, era o primeiro contato, foi antes daquele show, era o primeiro contato que eu tinha com o Lirinha, ao vivo, de ver ele, tipo, pessoalmente, sem ouvir e tudo mais. Foi. E aí eu chorei, velho. Aí eu disse, porra, velho, que massa, assim, a que gente massa. foi pro camarim, tirar foto com ele pra guardar esse momento, assim, Ai, minha gente, eu fui também. Ah, meu Deus do céu. Eu era super fã também, eu sou super fã também do... Minha maior dor do carnaval é não ter o show do Cordel, galera. Pois é. Porque meu carnaval sempre foi, né? Ir pro show do Cordel, assim. Eu nunca tive essa experiência, é uma coisa que eu fico muito, nem no Hack Beat. Sabe o que foi mais louco? O primeiro show do Cordel da volta, eu dei a sorte de estar em Salvador. E aí, o primeiro show do Cordel em Recife, eu dei a sorte de apresentar o evento. Eu chamei o Cordel do Fogo Encantado. Eu chorei muito. Foi muito especial pra mim, assim. Muito. Que massa. Tipo, muito. Vamos voltar. Eu gosto muito de entender, assim, como foi que a pessoa se despertou, quem foi que incentivou, quem foi que deu essa... Já falou que foi Lira. Eu sofri esse bullying, eu chorava e eu escutava Cordel. Eu entrava num universo fantástico, assim. E era isso. E quando foi que tu fez assim, velho, poesia é meu lugar? Foi nesse momento? Não, isso foi muito inconsciente. Nunca pensei em poesia como profissão. Pra mim não era nem possível, até porque a gente cresce ouvindo que viver de arte é um negócio que não existe. Sim. Então... eu continuei a minha formação na escola. No ensino médio, eu estava estudando no IDEA, que fica ali na Madalena. Ali no IDEA, muito perto do mercado da Madalena, sempre havia uma movimentação do pessoal da poesia do Sertão do Pajeú, porque tinha
o evento Mafuá do Matuto, do pessoal de fim de feira. Então tinha show, muito recital e tudo. Eu ia pra lá dizer poesia, somente pra dizer poesia. Só. Entrei na universidade, curso de letras. Eu fiquei em dúvida entre jornalismo, entre artes cênicas, entre música, entre letras. Eu disse, acho que letras é o lugar que eu consigo pensar num caminho de profissão, porque a gente sempre pensa nisso, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Então é um lugar de profissão, mas que dialoga com linguagens artísticas e é um mercado amplo. Eu posso trabalhar com tradução, eu posso trabalhar como professora, eu posso trabalhar como redatora nesse universo de publicidade que a minha mãe faz parte, eu posso... Enfim, escrita, palavra cabe em todos os lugares. Eu posso, inclusive, na crítica literária, trabalhar num jornal, numa revista. Então, dialoga com jornalismo. Eu tinha esse pensamento. Fui pra letras. Entrei na universidade em 2010. Pra sair é que é difícil. Entrar não vai divisar, pra sair... Eu passei... por longe, assim. Não... É fogo. Aí, nesse período da universidade, a gente já fazia umas experimentações de sarau e tudo. Tinha Freeport, eu comecei a participar de eventos de literatura e recebendo um primeirinho cachê, uns cachê de 200 conto. Aí chama pra ir no mercado 50 conto. Chama pra ir não sei aonde, cachaça, entendeu? Dizer poesia a troco da vivência mesmo, porque era o que importava pra gente. Era fazer poesia. Sim. Não tinha um objetivo final... De mercado literário, de publicar, nem pensava em publicar um livro, gente. Eu vou publicar livro 10 anos depois que eu comecei essa trajetória, assim. Porque fazer poesia é uma coisa. E trabalhar no mercado literário é uma outra coisa, é um outro comportamento, é uma outra postura, são outros objetivos, é um outro caminho. É outro lugar. Então, quando eu vi que eu comecei a ganhar dinheiro ali, eu disse, eita, olha, isso aqui dá uma graninha. Aí eu entrei na bolsa de pesquisa e fui ser professora. Ao mesmo tempo, eu viajava, comecei a viajar, fazer jornadas literárias. Eram 15 dias viajando pelo sertão de Pernambuco com o SESC. Era a jornada literária da Chapada do Araripe, a do Mochotó. Já viajava. Isso dando aula... Pra Pernambuco, Nação Cultural, escola pública. Eu dava aula em escola pública, adolescentes. Era sempre assim, os anos finais, 8º ano por ali, né? 9º ano, 1º, 2º, 3º ano. Como é que eles recebiam, assim? Eu já chegava dizendo poesia, né? Era uma coisa diferente. Já chegava de um jeito muito descontraído. E como era bolsa de iniciação à docência, a gente não assumia a sala de aula. A gente tinha momentos, dias que a gente ia dar aula. Então eram temáticas que não era do assunto curricular, eram os temas transversais. Eu vou debater sobre racismo, eu vou debater sobre feminismo, eu vou debater sobre... Eram esses temas que a gente ia para a sala de aula para fazer esses transversais. E aí eu levava poesia, levava um vídeo, levava um negócio. Só que aí eu fui percebendo que o modelo de sistema mesmo educacional, ele tem tantas contradições, e mesmo que quando a gente está estudando educação, a gente tenha muitas utopias de uma construção de uma nova realidade educacional, na prática não é assim. A gente tropeça na realidade e vê que não é tão possível transformar o mundo educacional por um desejo nosso. E aí eu fui percebendo que trabalhar com educação era uma escolha muito difícil para mim, porque era abrir mão da minha vida, dos meus sonhos, para ajudar outras pessoas a construir os seus sonhos ali na sala de aula, transmitindo um conhecimento. Só que assim, é muito bonito isso, mas quando eu entendi que esse conhecimento que eu tô transmitindo não ajuda ninguém a realizar o seu sonho, pelo contrário, ele empata, ele oprime o teu sonho, eu disse, eu não acredito, não tô acreditando, não boto fé no que eu tô fazendo aqui. Então eu saí de sala de aula, sabe? Depois que eu terminei a graduação, eu fiquei no programa até o final porque eu recebia bolsa. Então eu me mantinha ali e juntava com o dinheiro que vinha da poesia. Mas quando eu saio da academia, eu vou experimentar. Vamos assumir uma sala agora. Aí eu fui trabalhar numa escola, agora particular, de comunidade, lá em Paulista, ensino médio. E aí quando eu me vi, bicho, ensinando o cortiço, tendo que dizer que preto, pobre, de periferia, num ambiente de aglomeração se comporta como animal, como bicho, como selvagem, eu disse, eu parei aqui. Sim. Porque eu fui desconstruir o livro todo, essa perspectiva toda, arrumei uma briga com a coordenação da escola, porque até hoje cai no Enem, no vestibular, essas características do determinismo. Que gente preta, pobre, se comporta como animal, como selvagem. E isso fere a minha humanidade, porque eu sou uma mulher negra. E eu entendo hoje, a partir de tantos estudos, de tanta leitura que eu tive que enfrentar para me entender nesse mundo, que a minha humanidade foi retirada e que, de fato, meu corpo foi objetificado, animalizado, e eu não concordo com isso. Eu não posso estar na sala de aula reproduzindo. Eu pedi demissão.
Eu pedi demissão e minha carteira tem 6 meses de trabalho. Quando eu cheguei no realismo, eu me demiti. Eu ensinei ali o ano todo e quando eu cheguei no realismo, naturalismo, eu disse demissão. Aí me demiti, saca? Deve ser muito difícil mesmo, velho. Você lê sobre a história dos seus ancestrais de uma forma, tipo, totalmente porca, né? Assim, talvez distorcida e, enfim... Na verdade, não é nem distorcida, é planejada para um projeto político de formação de um Brasil. E aí, é justamente isso, é você compreender que existe um plano de Brasil, que existe um plano muito bem estruturado e que o Brasil só tá do jeito que tá porque esse plano deu certo. E aí, quando você se vê contribuindo para isso, porque o sistema, ele opera através de você, é a Matrix. E sacou? Aí você diz assim, caralho, eu quero ir pra realidade. E a realidade não é esse lugar. Eu posso ser artista e eu posso fazer vivências em sala de aula, em comunidades, em colônias penitenciárias, e dizer o que eu acredito e mandar o meu texto e trabalhar um outro processo de reforma de consciência que não seja ali na sala de aula, enxertando conhecimentos que vão oprimir outras pessoas, entendeu? Entendi. Tu acha que o local hoje, a função da arte hoje é a gente se colocar nesse lugar da gente resistir, da gente falar o que a gente quer dizer também. Sempre foi, só que quem fazia isso era a hegemonia. Todo o campo artístico, toda a literatura, toda a ciência, tudo que é baseado em conhecimento, que foi legitimado, são essas pessoas tentando manter esse plano, usando a gente como objeto de pesquisa, inclusive. Falando sobre a gente de um lugar distanciado, animalizando, enfim, sem adentrar nossa cultura e querendo transformar, querendo anular e apagar o que somos, a nossa memória, a nossa história, e enxertar na gente a memória, a história e a construção da hegemonia ocidental, branca, europeia. O que acontece hoje é um campo de disputa de narrativa. A gente começou a disputar os lugares de fala, os lugares de poder. Mas sempre foi isso, só que era o homem branco falando. Ainda bem que vocês querem retratação, né? Porque se quisesse vingança... Pois é. O negócio era mais forte. E ainda bem falar de racismo, né? Reverso. Pois é. Pois é. Pelo amor. Isso é uma doideira, né, velho? Eu vejo essa galera falando de racismo reverso. Eu vivo, assim, por ser branco, muitas vezes a galera me coloca... Meu irmão, tá vendo essa galera aí falando disso, falando de racismo... 2021, 2022, pô. Eu escutei isso uma vez. Que dívida é essa que a gente tem? Que dívida é essa, pô? O negócio aconteceu há não sei quanto tempo atrás. E as pessoas não conseguem perceber que todo o contexto que se vive hoje de genocídio nesse país, enfim, é um processo histórico que começa ali. Exato. Sempre foi assim? Não, onde é que começa? As pessoas precisam se perguntar. E do mesmo jeito que eu busco a minha ancestralidade, as pessoas brancas precisam buscar as suas. O meu povo é o povo que foi escravizado. A história do meu povo não começa ali. A história do povo branco é o povo que vem aqui dominar, que vem aqui matar, e que são essas pessoas até hoje, que dominam todos os espaços de poder. Então, assim, é preciso que haja um reconhecimento disso. Tu escuta rap? Escuto. Tu gosta já ouviu Djonga? Djonga. Tem uma frase de Djonga que eu acho maravilhosa, que ele fala assim: quem nos obrigou a falar amém, hoje fala axé, tá ligado? Quem hoje fala axé, nos obrigou a falar amém. Tipo, eu acho essa frase. Isso é muito... Isso é muito forte, velho. Porque muita gente usa determinadas expressões, determinadas... Como é que eu vou dizer? Que são ferramentas de luta, que são simbólicos pra gente também, de um jeito de se apropriar no sentido do esvaziamento. Então as pessoas não sabem o que significa axé. Você nem é de axé, você nem é de terreiro. Por que você tá dizendo axé por aí? Eu fui obrigada a dizer amém, a pedir a bênção num ambiente catolizado, né? No ambiente cristão. Entendeu? Mas a partir do momento que eu entendo que a minha origem não é ali, aí eu faço todo o meu movimento de retorno para entender de onde eu vim e saber para onde eu quero voltar. E isso me leva para o terreiro. E isso me torna uma pessoa de axé. E isso me dá embasamento e conhecimento para eu usar essa palavra com a força que ela tem. Com o poder energético que ela tem. Exato. Caso contrário, é um axé vazio. Axé. Você não precisa dizer axé. Exato. Tu já pensou em flertar com rap? Fazer rap e tal, não sei o quê? Então, o meu disco,
Eu sou uma pessoa que escuto John Coltrane, escuto Musa, Que escuto massa. Corda do Fogo Encantado, escuto tudo. Tudo faz parte de mim, eu sou uma pessoa muito múltipla. E o meu disco, ele tem rock, ele tem trap, ele tem rap trap, ele tem brega funk, ele tem coco, maracatu, ele tem tudo, só que de um jeito muito do meu lugar, muito Sim. do meu corpo, da minha vivência, de quem eu sou, né? E nesse meu próximo trabalho, que vai ser de canção, tipo, o meu trabalho... Deixa eu só dizer uma coisa antes, pra não ficar confuso. O meu rolê com esse projeto Transmídia, Quando Amor Às Vezes É Isso, é levar a poesia para um lugar pop. Sim. Pop mesmo. Na sonoridade, na estética, no visual, em tudo. Sim. E isso vai repercutir na sonoridade e vai repercutir também no filme, na visualidade do filme. Nesse projeto de canções, eu quero muito flertar com tudo isso. Por quê? Porque são músicas que eu cresci ouvindo, são músicas que fazem parte do meu território. Tipo, a família do meu pai, a família da minha mãe é canavieira, são de cortadores de cana, e quando vem pra Recife, vem pro alto da favela do Alto Santa Isabel. Ou do meu pai, vem pro alto da favela do Vasco. Então, eu fui criada nesses dois lugares, morando também em Jardim Paulista Baixo. São territórios completamente dominados por esses gêneros musicais, por essas estéticas. Então, o que eu escutava na infância era brega, sabe? Eu acho que a maioria dos recifenses de periferia cresceram ouvindo brega, ou cresceram ouvindo pagode. Eu amo pagode. Eu amo. Eu gosto muito de brega. Muito, cara. Tem uma cena, e é todo tipo de brega. Tem uma cena que, assim, eu tô fazendo campanha política na rua da Riachuelo, ali no centro. Né? Riachuelo, né? Foi lá. E aí, tinha um pessoalzinho, a equipe, o candidato, a gente fazendo e tal. Aí eu vejo o Paulo Márcio E caramba. passando assim. Aí eu faço: meu irmão, velho, é o Paulo Márcio. Aí a galera: Paulo quem? Paulo Márcio, pô. Aí a galera: quem é Paulo Márcio, pô? Meu Deus do céu, vocês não conhecem Paulo Márcio. Eu parei o ensaio pra ir tirar foto com o Paulo Márcio. Ele entrou Ele na entrou ótica. numa ótica e eu fui atrás dele. Eu: Paulo Márcio. Aí ele olhou assim, meio... Como assim? Caraca, sensacional. Eu tô aqui. Vai, fala. Como assim, velho? Aí eu... Meu irmão, velho, eu comprava todos os discos dele e, tipo... Eu escutei uma vez ele falando num programa daqueles programas de televisões da época que botava a galera do brega pra tocar. Que a gente não devia comprar CD pirata, que não sei o quê. E eu comprava, ia na Arquidisco. Ai, não tinha dinheiro, né? Mas eu diferente, juntava, né? eu juntava uma graninha, tipo, comprava na Arquidisco e tudo mais. Comprava o disco de Paulo Márcio, de Labaredas e tudo mais. Eu falei pra ele. Aí, tirei a foto. Aí o pessoal falou: meu irmão, velho, nunca ouvi. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar todas as músicas que eu gostava dele pra enviar pra galera, assim. Maravilhoso. É muito lindo isso. Eu fiquei me coçando aqui pra falar, porque eu fazia isso com Augusto César. Augusto César. Ele ficava ali naquela rua que dá de frente pra Praça do Diário, do lado da igreja. Vendendo disco, Ele né? botava o carro dele, botava os discos dele ali e ele ficava cantando por cima. Quando eu saía E do eu conservatório, ficava ali assistindo Augusto César. E eu gostava muito de Augusto César. Kelvin faz as pessoas chorar. Eu faço. Tem uma... Que assim, como eu tenho essa sensibilidade com a música e tudo mais, quando tem festa lá em casa, a galera faz: Kelvin vai ser o DJ. Aí a turma faz assim. Aí os amigos do meu pai que gostam muito de brega, aí ele... Bota um brega aí, Kelvin. Vou botar um brega, eu vou fazer você chorar, viu? Eu, cara, duvido. Aí eu colocava uns bregas. Teve um que eu coloquei, que foi o Evaldo Braga. Aí que... Eu esqueci o nome da música agora. Mas... É uma música que fala de uma partida, assim, que a mulher foi embora, que a mulher deixou, não sei o quê. É isso, ele morreu de rir, porque o cara fez assim... O cara que me falou isso, ele encostou na marquise, assim, da minha casa e começou a chorar. Aí ele veio: bota essa não, pô. Bota essa não, pô. Se tu não Se tu pediu não queria brega, chorar, boy. É poxa. isso. Ouvi, Sensacional. Eu acho sensacional. E quando eu te perguntei do rap, é que eu tava conversando isso com um amigo meu um dia desse, assim, Celestino, que ele é músico, ele é compositor também. E eu tava falando a ele que eu acho muito interessante a poesia e tudo mais. Mas, muitas vezes, um pouco antes, na minha adolescência, que eu acessava a poesia, eu não conseguia entender. Mas tinha um porquê? Eu não sei por quê. Sinceramente, Porque eu eu acho... acho que
Assim, eu também tinha essa dificuldade de entender quando eu era mais nova, porque era muito rápido. Sim. Eu não tinha acesso à internet para acompanhar a letra. Eu não tinha esses discos originais para ter o encarte. Eu não conseguia entender. É muito rápido. Hoje é diferente. Você vai escutar uma letra, você... Não tô entendendo muito aqui porque é muito rápido, o flow é muito pegado e tal. Você vai lá e dá um Google e vai acompanhando na letra, entendeu? E aí... Eu acho que era mais pelo significado das palavras. Sim. Mas que tu fala depois isso eu fui pro rap buscando. ou pra poesia? Poesia. Ah, eu falo sim. na poesia. Caraca. Eu falo na poesia. Viajei. Eu falo em relação à poesia. E o rap era uma coisa que eu entendia como poesia e que eu entendia. Então, mas aí, pra mim, quando baixou a professora, a poesia que a gente tem em contato na adolescência, nas escolas e tal, não é uma poesia que dialoga com o nosso universo, com o nosso tempo. É uma poesia de outros séculos, com realmente outra linguagem, com um português que não existe mais, entendeu? De um contexto que a gente não se identifica. Então é óbvio, assim. E é uma poesia que se torna hermética, fechada, inacessível pra gente. Então, um desafio meu, inclusive, quando eu ia pra sala de aula, era estabelecer conexões. Eu não vou ensinar uma poesia do século XVII, do século XVIII, do século XV, sei lá, empurrando de goela abaixo sem trazer uma ponte pra isso. Sim. Então, assim, vou dar um outro exemplo. Quando eu fui ensinar pintura rupestre, irmão, isso aí a galera vai dizer, professora, a galera na caverna e tal, eu disse, mas minha gente, se a gente trouxer pra contemporaneidade, quando vocês andam na rua e vê a galera pichando, a galera grafitando, então você estabelece conexões, cara, saca? Então, assim, a minha estratégia em sala de aula era isso, era levar um brega, era levar um rap, era pegar o tema. Eu pegava o tema, pegava a poesia do século não sei quando e pegava uma música de agora e batia. Pra galera poder entender. Porque, sim, o rap é completamente poesia. Mas a universidade não vai legitimar isso, porque o rap vem de onde? Quem faz o rap? Exatamente. Quais são as temáticas que estão ali? Exato. E quem foi que legitimou essa poesia acadêmica? Quem eram essas pessoas que faziam, que escreviam essa poesia? Que modelo era esse que se seguia dessa poesia? Então, assim... Eu tava ouvindo... Eu escuto... Eu sempre escutei Racionais na minha vida toda, mas hoje eu sempre escuto lendo e ouvindo ao mesmo tempo. E aí, esses dias eu tava analisando um pouco sobre aquela 157, né? Que ele fala... E essa letra, ela é extremamente maravilhosa, assim. Eu vou até mais além. No caso de Racionais e de vários outros rappers, não é uma poesia. É um livro. Cada música é um livro. Com é certeza. Uma história, é uma narrativa. Saca? Você tem tudo ali dentro. Você tem um enredo, você tem a personagem, você tem os fatos, você tem o desenlace, você tem tudo ali dentro. Saca? E eu vejo a insegurança com que... Quando a gente fala, porque pra gente é maravilhoso, né? E você vai falar isso pra Mano Brown. Várias vezes o pessoal pergunta, fala uma coisa. O próprio Dexter, que era um ex-presidiário, que ele estava dentro de uma detenção e ele saía pra fazer show através do rap. Ele se... Eu esqueci o nome da palavra. Enfim, ele... se ressocializou através do rap. E aí ele fala, né, que chamou Mano Brown de professor, aquela coisa toda. E ele não se vê, é tão inseguro pra ele. Não, cara, eu não faço isso. Eu não faço rap. Não rap, né? Que eu não faço poesia, tá ligado? Eu não sou tão gênio assim quanto você. Como assim, velho? Saca? Eu acho que é muito imposto a ele isso, né? Tipo, ele falou até de uma relação com a mídia. Tá ligado? Tipo, de que ele tinha a galera da época tinha total medo da mídia, porque a galera ia colocar ele realmente como você deu o exemplo do Curtiço ali, como a galera que não sabe falar. Até MV Bill, né, fala isso. Total. A academia colocou esse lugar da poesia muito distante, como possível apenas para pessoas tocadas por Deus, como um dom dado às pessoas brancas, mais uma vez. E aí Sérgio Vaz tem uma frase incrível, não sei se você conhece Sérgio Vaz. Ele é o cabeça da Cooperifa, que é um sarau referência para o Brasil inteiro, para todos os movimentos de Islã, para toda a galera que faz poesia marginal e poesia. Depois de eu forma quero geral. que tu me explique o que tu falou agora, que é Islã. Islã, tá. Pronto, depois tu me explica. A gente volta lá. E ele diz assim,
A Cooperifa, os slams, a poesia marginal, fez a poesia descer do pedestal e beijar os pés da comunidade, cara. Então é o inverso, saca? É a poesia que... É o que Conceição Evaristo vai chamar de escrevivência. Uhum. E são essas escrevivências que viram esses livros, que são essas letras de música, saca? Uhum. O impacto é tão forte porque a identificação é imediata. E aí, o movimento da poesia hoje, a partir dos slams, sobretudo da literatura marginal, do movimento marginal, que começa ali da década de 70, 80 e tudo mais, traz essa aproximação da palavra para a periferia. E a poesia oral e dizer poesia nos bares, nas esquinas, nas calçadas, esse movimento de aproximar a poesia do território, das pessoas. Porque é muito comum você ouvir assim, eu não gosto de poesia. Uhum. Como você falou. Sim. Mas porque as pessoas entenderam que poesia é aquilo do século XIX para trás. Sim. E a poesia de hoje. Então, esses movimentos fizeram com que as pessoas percebessem que tudo isso é poesia. Uhum. E que nós estamos fazendo poesia a partir da nossa vivência, que vai trazer uma outra estética, sim, um outro sotaque, sim, um outro flow, sim, uma outra métrica, um outro ritmo. O que acontece é que as universidades estão tão confortáveis com suas teorias elaboradas há séculos, que não querem se reformar, que não querem ser críticos literários de verdade, de repensar novas teorias para novas poesias. Querem que esse universo caiba no que eles criaram. Sim. Querem usar Platão até hoje, Aristóteles até hoje para fazer a leitura das coisas. Gente, não me façam passar vergonha. Que é isso? Tá vendo que não dá? Aí eu tenho que ir pra academia também pra poder brigar de frente, porque a gente só muda estando de dentro, né? Isso, exatamente. Me fala sobre esses movimentos de slam que tu tava falando. Slam, olha só, o slam, ele é um movimento mundial que começa nos Estados Unidos, de poesia falada. Sim. E que é muito influenciado pela cultura do hip hop, partindo dos Estados Unidos, né? Então, vai ter uma relação já muito forte com o rap desde então. Aqui no Brasil, ele chega nos anos 2000, a partir do Bartolomeu, que é um coletivo de teatro, de literatura, de tudo, porque eles são bem amplos, inclusive já fizeram filme, já fizeram tudo. E eles começam a trazer essas batalhas pra cá, porque isso, Roberto Ladalva foi competir, ela ganhou, ela foi representar o Brasil na França, e aí ela virou a pessoa que foi digamos assim, a do front pra colocar o slam pra rodar aqui no país. E aí o slam é uma batalha de poesia. A gente já fazia aqui em Pernambuco, sempre fez, mas não com esse nome. Que é poetas que se inscrevem pra declamar poesia e competir entre si. E aí vai ter um tempo de 3 minutos pra você dizer o seu poema. Tá? Que a gente já fazia isso aqui. O slam, ele vem com um formato mais específico. Então é assim, ó. Como tem slam no Brasil inteiro... vou pegar o slam de São Paulo, tá? Que é o slam BR. Tem slam no Brasil inteiro, um representante de cada estado que ganhou no seu estado vai competir em São Paulo. Então, vai ter o tempo de 3 minutos para dizer a sua poesia, fazer a sua performance, não pode usar instrumento musical, não pode usar nenhum elemento de cena. É você, voz, corpo e performance. Que massa, velho. Com o seu texto, saca? E aí vai ter uma banca de jurados que é selecionado na hora, o público mesmo é que se torna jurado, sabe? Pode dar nota de 0 a 10. É importante que dê notas quebradas, pra que se todo mundo receber 10, todo mundo receber 9, vai ficar tudo muito perto, né? Então 9.7, 8 ponto não sei quanto. A nota mais baixa que eu já vi foi 6, nada abaixo de 6, assim. E aí depois fazem a soma e aí vão fazendo as chaves, né? As eliminatórias, como que faz massa, também nos campeonatos de futebol. Isso rola muito também agora que chamam rinha de MC, né? Batalha da aldeia. Mas a batalha, a rinha de MC são os freestyle, né? Os freestyle. Então, eles jogam um tema e eles fazem na hora, é improviso. No slam você vai com a sua poesia pronta. Se for 3 rodadas, 4 rodadas, você tem que levar a quantidade de poesias da quantidade de rodadas que vai ter. Sim. Geralmente são 3. Então você vai preparado com 3 poemas de 3 minutos pra você competir. Aí você faz a primeira rodada. Se você continuar, você vai pra segunda. Se você continuar, você vai pra final. Que massa. Nossa. Saca? Que coisa legal, E se você ganha o slam BR, você vai representar o Brasil na França. E isso abriu muitas portas. Assim, tipo, Bel Pouin foi representar o Brasil na França. Sim. Nossa. Massa demais. Inclusive, no festejo, mudando assim o assunto completamente, tu falou sobre usar o corpo, né? No festejo de Zé, tu usou o corpo, porque tinham vários poetas lá. E tu usou bastante, aquilo me chamou muita atenção. Eu tava até distante te vendo, assim. Esse cara que, pra mim, foi uma experiência diferente, assim.
Vivência de rua. Eu comecei a ver poesia e fazer poesia na rua. E na rua você é corpo, você é presença. Eu comecei fazendo um projeto Agente da Palavra. Era bater de porta em porta de casas de pessoas desconhecidas pelo sertão, pelas periferias aqui. Fiz Alto Zé do Pinho, fiz vários lugares. A gente ia no Pernambuco, na Ação Cultural, Pernambuco adentro fazendo isso. E as pessoas nunca me viram na vida e abria a porta de casa pra me ouvir dizer poesia, sabe? Então eu chegava, tinha toda... Você tem que conquistar a pessoa na hora, senão ela não vai querer ouvir a poesia. Sim. Metrô e tal. Então, assim, pra você chamar a atenção, você precisa estar muito presente ali. Qualquer arte de rua precisa disso. E aí, como essa minha vivência sempre foi escrever pra dizer, o corpo sempre foi intrínseco, assim. Sabe, um momento que eu lembro muito de tu recitando uma poesia. Foi lá no Nova Raiz, quando a Amaro tava tocando. Bicho, mas a gente tava lá, a Amaro tocava, a gente tava lá. No Nova Raiz sempre. E ele tava tocando e tu entra em nome do Pai, do Filho, uma parada assim. Aquilo ali me deixou, tipo, nessa época eu já entendia as coisas e achei... fuderoso. Eu tava, inclusive, veja como são as coisas. O Rodrigo, que é um rapaz que vivia lá no bar também, ele vai ser papai de gêmeos agora. Parabéns mais uma vez, Rodrigo. Ele vai estar assistindo a gente. E a gente tava conversando sobre isso agora, no dia 8. No dia 8 desse mês, a gente tava conversando sobre esse momento. Caramba. Sobre esse momento. Exatamente. Foi massa aquele dia. Assim, eu sempre cheguei em lugares inusitados e farra, poesia, eu sempre declamei. Eu já subi em mesa, já caí de mesa. Já caí na macuca. Nossa, eu declamei uma poesia minha e emendei numa poesia de Elisa Lucinda. Com meu copinho de cachaça, assim, bem divona. Na hora que eu fui sentar de volta, errei a cadeira. Meu amor. Já levei choque, já... Esse ambiente que Zé criou, né, velho, na macuca da mesa de poesia, é muito fantástico, né? Você acredita que foi uma das minhas primeiras... meus primeiros contatos com poesia foi ali na mesa de Zé. Pois é. Saudoso demais. Eu acredito muito. Essa tradição de fazer roda de declamação de poesia é muito nossa e é muito comum em qualquer lugar por aqui nos interiores. As pessoas se reúnem e começam a conversar de poesia e dizer poesia. Zé teve uma sacada muito linda porque ele conversa muito, sempre conversa, porque ele vai estar sempre vivo. Conversava muito, interagia muito com a cena artística. Ele sempre recebia muita gente lá na Macuca, mesmo fora de festival. A gente sempre ia, e sempre eram momentos de música e poesia. Então ele levou isso pro festival. Eu fico muito triste que não seja uma prioridade mais hoje. Que a roda de poesia, ela não... De fato, ela não é mais. Era uma coisa muito de Zé. O festival, ele se torna um festival de música. De música. Bacuca do mundo, essa coisa toda. Mas muita gente acessou uma outra experiência de poesia a partir daquele lugar que já é místico, que já é propício, que já é poético. E era isso, né? Era cachaça na mesa, era os petiscos na mesa, e a gente bebia. E eram horas, gente. Eram 4, 5 horas dizendo poesia. Como que a poeta não vai levar um tombo? Depois de uma garrafa de cana. Claro, né? Com certeza. Vamos falar dos teus trabalhos. Os que tu já lançou, os que tu vai lançar. Vamos embora? Esse livro aí foi o primeiro. Esse livro foi o primeiro, né? Você pode mostrar ele aqui, ó, do lado do teu rosto. Sobe mais. Isso. A Quenda, o amor, às vezes, é isso. Esse aqui é o meu primeiro livro. Como eu falei, eu levei 10 anos para publicar, porque nesse universo da poesia oral, a gente não pensa mesmo. É muito incomum a gente pensar em registro. Então, eu escrevia só para declamar. Mas aí, depois que eu comecei a participar de festivais, eu percebi que o poeta da tradição oral, ele ocupa um lugar subalterno entre os escritores que têm livros publicados. Já existe até uma distinção de ser poeta e ser escritor, né? Que antigamente era o poeta estava acima, hoje o poeta está bem abaixo. Então existe uma hierarquia no mercado, mas existe uma hierarquia na indústria, no mercado literário. E se você é um poeta da oralidade,
é mais pesado ainda isso. Porque isso aqui é o que te legitima. Numa sociedade criptocêntrica, a escrita, ela é poder. A gente sabe que quem escreve tem um poder nas mãos. Quem tem esse letramento, esse conhecimento, ocupa um espaço de poder na sociedade. E aí eu disse, caramba, eu tô há tanto tempo, eu vou publicar um livro. Só que eu não sabia os meios de publicar um livro. Esse conhecimento, essas informações, elas não são tão acessíveis. E eram muito menos na minha época. Não pra gente, né? Não pra de gente. periferia e tudo mais. Não de pra interior, gente. o pessoal do interior. Não, mas se a gente for pensar também, eu lancei um disco de música e eu não sabia como colocar nas plataformas, porque são conhecimentos inacessíveis mesmo. Exato. Não é fácil, saca? Não é fácil. E é custoso, não é um negócio caro. Esse livro eu ganhei. Esse livro eu não paguei por ele, eu ganhei. Então foi o seguinte, eu organizei o que eu tinha escrito já desde 2015, e 2015 é um momento do país que já é de muita efervescência e polêmicas políticas, então esse meu recorte temporal, ele é completamente politizado, de momentos do agente da palavra, de momentos de vivências em colônias penitenciárias, que eu trabalhei com mulheres em colônias penitenciárias, saca? E aí me fez pensar muito sobre o amor. Por quê? Porque eu fui uma criança que, como todas, fui formada para casar, tive essa construção educacional, entendeu? De buscar um homem para casar, para ter filhos, entendendo que ser humano é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre, eu sou a mulher e meu papel é reproduzir, dito pela sociedade, não é? E assistindo muitos desenhos, muitas comédias românticas e criando todo um universo romântico na minha cabeça. E vivendo completamente o contrário disso. Só acumulando frustrações, criando expectativas e acumulando frustrações, partindo de um lugar também que eu sou uma mulher negra não padrão. Ou seja, aquela mulher que nunca vai ser escolhida para um relacionamento. Quando as pessoas ficam, elas inclusive não querem mostrar para a sociedade que estão ficando com você. Sim. E por isso se fala muito da solidão da mulher negra. Então, era um momento em que eu estava escrevendo muito sobre isso, inclusive entendendo muitas mulheres que estavam presas porque se defenderam dos companheiros e isso acabou em tragédia e elas foram presas. Ou o lugar do ciúme, mulheres que tiveram algumas atitudes que também motivadas pelo ciúme que colocaram elas naqueles espaços, sabe? Então, todo o trabalho começou aí. Então, nasceu o livro. Eu pescando as temáticas do que eu estava escrevendo, porque para você fazer um livro não é somente juntar um monte de poemas que você escreveu. O que é que você quer dizer para o mundo? Sim. Então, eu elaborei uma narrativa a partir do que eu já estava escrevendo. Deixa eu te interromper e fazer uma pergunta que eu tô com muita dúvida. Tu foi para as penitenciárias? Sim, eu fazia viver, sim. Qual era a cor das pessoas que estavam lá? A maioria negras. Né? A gente sabe que o projeto penitenciário também é parte de um grande plano de encarceramento de corpos negros. E é isso. E de mulher também, essa realidade As mulheres, essa realidade também. A gente tá falando de mulheres de periferia. A que foi mais forte pra mim foi a que eu fui em Buíque. A colônia penitenciária de mulheres em Buíque. E é muito delicado porque a colônia penitenciária, ela te tira completamente do mundo no sentido de que você perde todas as referências de realidade. Aquela passa a ser a sua realidade. E aquela realidade só tem grades e paredes brancas. Então, eu cheguei lá e eu vi mulheres com chapinha, sabe? Maquiagem. Quando eu cheguei pra fazer uma apresentação, elas se arrumaram pra me ver. Mas é um lugar que não pode ter espelho, porque espelho é uma arma. Se você quebra um espelho, é uma arma. Então, elas não se enxergam. Elas se arrumam, mas elas não se veem. Então, elas perdem a referência de si. Numa sociedade, mesmo a gente que tá aqui fora, a gente usa muito as outras pessoas como espelho, num processo de comparação. Fala enquanto uma pessoa negra que alisei o meu cabelo porque me comparava a mulheres brancas. Porque eu sofria bullying, não queria sofrer, e queria ser uma pessoa que não sofria. A pessoa que não sofria era uma mulher branca de cabelo não crespo, cabelo liso. Então, eu também não me enxergava. Só que aí, nesses espaços, é muito mais doloroso quando você percebe que você não se vê. E você não se vê na imagem, é você não se vê por dentro também. É você não saber quem você é. Você começa a se perder. Então, eu escutei muitos depoimentos nesse sentido. Muitos depoimentos nesse sentido. Deve ser muito duro, de né? Muitos arrependimentos do que fizeram e tudo mais. E aí, eu tenho um histórico na minha família de pessoas, até hoje, que estão presas, que estão em colônias penitenciárias, pessoas que a gente perdeu para o mercado do tráfico, tios, primos, enfim.
Então, quando você, às vezes, vê que não consegue ajudar a sua própria família, você precisa fazer alguma coisa. E essa alguma coisa, pra mim, era dialogar com pessoas nessas condições. Então, eu ia. E também fui pra colônias penitenciárias masculinas. E percebi que, às vezes, a galera só quer um abraço. É isso. O que falta é afeto. Ah, eu vou chorar. Quando você começa a perceber que às vezes é um abraço que a pessoa quer, que o que tá faltando na vida dela, na sua base da sua construção, é o afeto. E aí, falando sempre de pessoas negras também, tá? Que são pessoas muitas vezes abandonadas porque o sistema impõe essa condição do abandono. Aí você entende o quanto que foi retirado dessas pessoas, de nós, a nossa humanidade, a nossa sensibilidade, o nosso direito ao afeto. Isso vai bater nesse lugar mesmo do relacionamento de mulheres negras não conseguirem se encontrar nesse lugar de receber afeto, de homens negros também não conseguirem receber afeto, porque somos criados em espaços de violência o tempo todo. Sim. Então, é isso. Entrar numa colônia penitenciária é enxergar a humanidade daquelas pessoas, não o que elas fizeram. E não o que elas fizeram. E eu tenho memórias muito lindas, assim, de fazer batalhas de passinho, porque tem as gangues lá dentro. Fazer batalhas de passinho entre as gangues, de serem momentos divertidos, de não ter violência nenhuma. De eu almoçar com eles e trocar uma ideia e abraçar depois. Porra, tia, tu é massa, véi. Saca? E aí começou a pandemia, né? Eu fiz 2018, fiz 2019, e quando foi 2020 começou a pandemia. É impossível porque você não pode estar entrando e saindo nesse contexto de um vírus que a gente não vê e tal. Mas é um espaço em que eu ainda quero me dedicar muito a estar lá. Eu sempre falei isso. Eu sempre tive a vontade de ir para esse ambiente. A gente mora aqui perto, né, do Aníbal Bruno. É aqui pertinho. E eu sempre quis ir numa pegada de ensinar alguma coisa, entendeu? Até de conviver com alguns deles, assim, conversar, entender, trazer. Eu queria trazer voz também para ele através de É importante porque é um espaço excluído e existe muito preconceito mesmo, porque são criadas muitas imagens desses lugares, né? Sim. Então as pessoas não querem passar na calçada. Saca como é? Porque já acham que vai acontecer alguma coisa e não é isso. E quando eu falo desse lugar do afeto, eu penso na minha própria família, assim. Nos parentes. E quanto afeto faltou ali. Eu lembro de meu pai dizer que os pais dele, meus avós, morreram e ele não escutou um eu te amo, saca? Não recebeu um abraço. Então, isso é uma realidade. A gente tem isso na nossa realidade, na comunidade negra. E a gente vai pra colônia penitenciária e percebe que é o que falta pra gente. Pra todos nós, assim. Educação acolhimento, afeto, porque a gente o tempo inteiro é rejeitado, é diferenciado, é excluído. É isso. Então esse trabalho nasce desse momento político na minha vida. E lancei o livro, viajei o Brasil inteiro, fui para todas as regiões, eu fui para muitos estados, de norte a sul desse país, levei esse livro, fiz eventos em festivais literários, fiz eventos em escolas, em universidades, em tudo que você imaginar eu fiz e participei, e foram trocas muitíssimo importantes. O amadurecimento de vida que eu tive de rodar esse país com esse livro, assim, não tem nome. A partir disso, veio o disco. E aí é um projeto transmídia, todos eles têm... Vou te interromper de novo. Tá, eu queria perguntar algumas coisas sobre esse livro. Quem a ilustração. fez a ilustração da capa? Pensar o livro foi um desafio muito grande, mas é de muito aprendizado, assim, né? Porque depois dos poemas... Primeiro, eu tive que pensar, como eu sou da oralidade, como que eu assento as palavras no papel para as pessoas entenderem as pausas, a minha dicção, enfim, o meu estilo, né? Criar o meu estilo. Sim. Depois de criar a narrativa, criar o estilo. Depois disso,
O que vai chamar a atenção? Por que as pessoas vão comprar esse livro? Porque se compra o livro pela capa, sim. Então, verdade. pensar essa diagramação e tudo mais. E como é um livro que fala sobre uma outra versão de amor, questionando o modelo romântico ocidental, que é usado como dispositivo de poder, manipulação, que tem um ciúme como sua prova maior e que causa feminicídio. E as pessoas dizem, casou, se tornou uma prisão. Casamento é uma prisão, né? Tem muito esse discurso e tal. Eu peguei uma gaiola. Mas é uma gaiola abandonada, aberta. Sim. E aí, quando você vê uma casa abandonada, a natureza começa a florescer nela, né? Então, quando a grande ideia aqui é, quando a gente abandona esse lugar de aprisionamento, dessa ideia de amor, a gente renasce. A gente consegue perceber as coisas de outra forma. E essa ilustração é de Manu Maltês. Que massa. É um gravurista incrível. E além dessa aqui, que vem pra aqui pra trás, né? Também tem dentro. Tem uma mão belíssima aqui dentro. Porque um grande símbolo de violência são as nossas mãos, né? Através das quais a gente também pratica violências físicas. Então, foram imagens, gravuras dele muito simbólicas e fortes, assim. Até porque parece uma pomba da paz a mão, né? Ao mesmo tempo que faz esse gesto de enforcar, também é uma pomba da paz e também é um acolhimento. Então, tem muitas simbologias aqui dentro. Muito assim. bom. Onde é que a gente consegue, as pessoas que estão assistindo a gente, quando consegue comprar? Diretamente comigo, são as últimas unidades. Eu estou me despedindo porque eu logo mais lançarei o meu próximo trabalho. Então, se você ainda não tem maconha e quer, fala comigo no Instagram, @lunavitrolira. Manda um direct que eu vou te orientar. Se você for daqui, a gente pode se encontrar. Se você for de fora, a gente entrega para todos os lugares do país. E é R$35. Olha mais aí, o frete, galera. Se você for de fora do estado. Comprem, galera. Entre em contato lá com o Luna no Instagram e... Fortaleça um corre da mana. Exatamente. E você ainda vai ter o privilégio de receber das mãos da autora, né? Autografado. É. E aí eu ganhei, foi pelo Selo Livre de Marcelino Freire, eu ganhei esse livro dele, né? Ele, enfim, acompanhou minha trajetória desde o meu começo, me deu várias oportunidades, e aí quando eu falei pra ele que queria publicar um livro, ele disse, vamos. Aí ele me ajudou e esse livro nasceu. Massa. Aí depois desse movimento, veio as canções. Veio o disco. O disco, né? Porque, assim, na verdade, a ideia de fazer o disco é anterior ao livro. Eu sempre quis fazer o disco antes porque sou da voz, sou da oralidade. E sempre tive grupos de música e poesia. Então, antes do livro, era o disco a ideia. Eu revisitando minhas coisas, eu tinha anotação de 2014 de fazer o disco com o nome das pessoas. Tipo, tinha nomes como Tiago Martins, Emanuel Epaminondas, Vertim pra participar, Juliana Holanda desse disco. Era um outro momento, né? Uma outra ideia. Juliana Holanda precisa vir aqui, viu? Toda a conversa que a gente tem, Juliana Holanda é citada. Eu tinha vontade de que essas pessoas participassem do disco, sabe? E aí esse disco veio depois. E foi o processo natural da vida. E foi muito bom que ele veio depois. Porque ele veio num momento de mais maturidade em mim, que eu sabia o que eu queria. Se tivesse feito no momento anterior, eu nunca tinha vivenciado estúdio. Então eu não ia saber o que fazer. Eu nunca tinha vivenciado produção musical. Eu não ia saber como dizer o que eu queria, né? Então nesse momento eu estava mais madura e mais consciente da ideia que eu queria passar. Então, Amaro Freitas, meu companheiro, que é pianista, também produtor musical, ele, num processo muito natural, a gente começou a criar coisas. E essa criação de coisas na intimidade repercutiu no estúdio. E foi muito delicioso o processo, porque quando você tem uma pessoa ao seu lado que te entende, se eu disser assim, eu quero fazer uma poesia vermelha, ele vai entender o que quer dizer uma poesia vermelha. Uma música vermelha, um arranjo vermelho, assim. E eu quero trovoadas, eu quero... E aí ele vai captar tudo, como captou. Então, no processo, eu fui dizendo o que eu queria, como eu queria e tal. E aí as coisas foram vindo. E foi um processo muito louco, porque eu gravei, algumas poesias eu gravei, a minha forma de declamar, e ele criou o arranjo em cima da minha forma de declamar, do meu ritmo, do meu flow. Isso é maravilhoso. Foi muito louco isso aí. E foi muito foda ao mesmo tempo, porque eu não tive que caber em nada. Foi criado a partir do que eu já faço. Conexão maravilhosa. Na minha estética. Eu acho que a Amaro era a pessoa ideal pra fazer isso, viu? Porque o né? bicho Já tem uma música que é uma curiosidade, que é Teus Olhos, que ela é polirrítmica total, assim. Ela sou eu, porque eu amo coco, e eu me afundei já em todos os cocos desse estado inteiro. Ia de quarta, quinta, seja a domingo, dançando coco nesse estado. Aí, ele fez um coco polirrítmico com maracatu, com sei lá. E essa, especificamente, eu só botei voz na hora de gravar a Vera, no Carranca. Eu não tinha experimentado nada. A gente foi testando. Foi assim, faz. A gente testou 3 tons.
Um mais alto, um mais médio. Quando a gente botou o mais baixo, o mais grave, aí ficou ele. Aí é esse. Aí eu fui na música. Eu fui sentindo a música e fui dizendo. E aí ficou. Massa, só o refrão que realmente ele precisou me ajudar pra caber, assim. O refrão, ele é meio um mantra que fica se repetindo e é muito polirrítmico. Aí ele teve que... Esse disco já foi lançado? Foi. Esse disco, ele começou o processo dele em 2017 e eu lancei ele em 2021. Ou seja, foi um longuíssimo tempo de incubação. A gente escuta onde? Escuta no Spotify, escuta, na verdade, em todos os aplicativos de música. Você pode escolher o seu preferido, dar o play, compartilhar com seus amigos e os seus inimigos. Porque a gente tá aceitando todo mundo. E falando sobre esses assuntos pros inimigos é melhor ainda, porque é uma boa direta pra todas e todos. Exatamente. E depois desse disco, o que é que a gente tem aí pro futuro? Calma, que veio o filme. Depois desse disco veio o filme, que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc. E pra lançar esse disco, eu queria muito que viesse com material audiovisual. E aí a gente fez um EP visual, fez um filme de 18 minutos. Que massa. E nesse processo do filme eu já estava em outro momento. Eu vivi muito momento de luta, de afrontamento e tal, até 2019 e 20. Quando começou 2020 e veio a pandemia, eu entrei num processo de cura muito grande. Porque imagina, a gente sofre tudo isso e você pegar o microfone pra estar o tempo inteiro falando sobre as dores de suas vivências, é revisitar esses momentos o tempo inteiro. Então é muito doloroso. Em 2020 eu tive uma crise de coluna que eu fiquei 2 meses em cima da cama e comecei a pensar sobre esse lugar de cura em vários aspectos da minha vida. E aí o filme, ele surge numa busca pela minha ancestralidade, pela história da minha família, que vem do canavial, que são cortadores de cana, que vem da poesia de improviso do maracatu, que são pessoas que trabalham com barro, com cerâmica, que fazem aquelas golas de maracatu, toda de lantejoula, saca? E a gente foi pro Engenho gravar. E ir pro Engenho gravar também foi muito, muito poderoso e uma vivência muito forte, porque é um lugar de energias muito contraditórias. Nós, escravizados nesse espaço, de uma energia que tá presa ali, e o lugar de poder hegemônico que representa aquele território. Então, sou eu, enquanto personagem Luna, nesse espaço falando sobre uma memória que foi apagada e que precisa ser resgatada. Então, a busca dela é um trajeto de retorno a essa ancestralidade. E o filme vem nesse lugar como condução de cura. É um projeto transmídia e é homônimo. Então, o livro diz que o filme tem o mesmo título. Quando o amor às vezes é isso. Massa. O filme está disponível no meu canal do YouTube, @LunaVitrolira, pode ir lá. Vai estar aqui na descrição o link do vídeo, tá, galera? Por favor, do que filme, a gente precisa pra vocês de plays. assistirem. Vá-se embora assistir, rapaz. Espera acabar e depois você já bota na lista ali pra assistir. Posta, compartilha e marca nós. Marca nós também. É muito bom esse trocadilho, né? Tem uma frase de Djonga que ele fala, tipo... um lance assim: fazer rap não é tão bom assim, falar o quanto o mundo é ruim pra gente, e o certo mesmo era a gente tá ostentando aqui o sapato que eu tenho, a roupa que eu tenho, e tá se reafirmando e não sei o quê. É foda, a gente perde, a gente investe nossa vida nesse discurso, mas que não é um discurso fácil, porque é um lugar doloroso mesmo, sabe? E aí você quer viver outras coisas, você quer se divertir, sabe? Se a gente for pensar, as manifestações culturais do povo negro vêm de um espaço, vêm de um comportamento de resistência, de festividade. O frevo é isso, o maracatu é isso, e uma representação da nossa real ancestralidade de reis e rainhas que vieram pra cá. Então, o nosso passado ancestral é a nobreza. O meu processo de ancestralidade de retorno é me desnortear completamente. Eu não quero saber do norte. O Brasil, ele não é ocidental. A gente performa o modelo ocidental, a gente não faz parte do ocidente. A gente tá no sul, saca? Quando caiu essa ficha em mim, virou uma chave muito poderosa, que é tipo, minhas referências são outras. E aí, quando eu penso agora cura, ancestralidade, eu penso no lugar da celebração, porque a gente estar bem também é uma forma de afrontar o sistema, também é uma forma de resistir num mundo que quer nos ver caídos e mortos. Exatamente. Então, agora, nesse meu processo, eu quero dançar, eu quero falar de cura, eu quero... E o filme, ele existiu também para conduzir as pessoas, porque você escutar o disco, você leva um baque muito grande, porque é muito forte. E talvez você acesse muitos lugares dolorosos dentro de você também, mas se você assiste o filme vai te trazer uma referência imagética num lugar de poder mesmo, da nossa nobreza, da nossa... Sabe? Da nossa... beleza de existir. E é sobre isso, é a beleza da nossa existência. Tem uma frase do Emicida que ele fala desse outro lado, que é: permita que eu fale.
e não as minhas cicatrizes. Exato. Isso é lindíssimo. Permita que eu fale. É, né? E é tão leve a música, né? Com a frase tão... A gente... Eu acho que é uma busca que é difícil, é a gente conseguir leveza na vida e na arte. Porque a nossa realidade, ela não é leve. Se a gente tá falando de escrevivência, muito dificilmente o que a gente vai ter a dizer como prioridade nesse mundo vai ser leve, né? Exatamente. Como é que tu lida com esse momento que a gente vive dos números, de redes sociais e não sei o quê, que tudo tem que ter 1 milhão, tudo tem que ser muito... algoritmos. Muito algoritmo e tudo mais. Como é que tu lida com isso? Eu tô tentando começar a estudar um pouquinho, mas assim, é muito louco, porque a gente vem de uma geração de transição. Muita coisa nova e é muita informação o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo a forma de comunicar a arte mudou e a gente precisa acompanhar essas mudanças. Exatamente. Eu não noio. Confesso que eu não noio. Eu sempre, inclusive, fui uma pessoa muito desapegada de esquecer minhas coisas nos cantos. Já perdi muitos celulares na vida. Eu não vivo grudada em celular. Eu não... É foda, às vezes eu perco ligação. Enfim, é isso. Mas precisei aprender a trazer isso como uma forma de trabalho, já que Luna Vitrolira é uma empresa que atua em campos diversos na arte, né? Então, assim, eu preciso saber vender também o meu trabalho, porque as redes sociais são os novos portfólios, são os nossos novos lugares de venda. Exatamente. E muita gente vai acessar o que você tem a oferecer a partir dali. Então, faça isso de uma maneira saudável, entendendo a lógica do rolê e tentando dialogar com ela. Porque a gente sabe que o discurso que eu tenho, a imagem que eu trago, ela não é o que o algoritmo quer potencializar. Não, com certeza não é. Então eu preciso ter muita consciência disso, porque senão a gente vai ficar se comparando o tempo inteiro com pessoas que têm um outro porte, que têm uma outra condição, que tá em outro lugar geográfico, que tem uma outra estrutura, entendeu? Então é adoecedor. Como eu entendi muito rápido que era adoecedor, eu me protegi, né? E aí eu venho buscando entender como que se gerencia conteúdo nas redes sociais. É um processo de busca. Até porque sou uma empresa de uma pessoa só. Se eu tivesse grana e estrutura, eu pagaria uma agência, porque é o que as grandes artistas fazem. Tem agências, eu keep aqui, ó. A gente tá muito nesse rolê, né? Eu conversei com o Guga Rocha, que é barista, especialista em café, maravilhoso, botou uns cafés aqui pra gente tomar e tudo mais. Aí ele fez assim... A galera vê o rolê no YouTube, aí ele falou assim, eu posso levar um café pra galera? Aí eu disse, pode trazer um café pra galera. Aí eu, passa. Aí eu chegou aqui, tava eu e Suela, aí ele olhou assim e fez, falta alguém chegar? Aí eu disse, não, é só nós dois. Aí ele, oxe, eu pensei que ia fazer um café pra um monte de gente. Mas é isso, galera, só quem faz é eu e Suela, só. Mas é porque a gente é bem, né... Mas se gosta de café, foi bom, porque ele tomou tudo que... tomou pelas outras pessoas que não existem. Nesse rolê de número, eu tô muito assim, tipo... Eu nunca tive contato pessoal pra conversar e pra falar com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então, eu tô feliz. Quando 1.000 pessoas me vê, assim, tipo, e gostam do meu conteúdo, se 80 pessoas comentarem positivamente do meu conteúdo, eu tô assim, véi... É bom a gente... É muito bom isso que você tá dizendo, porque a gente precisa criar uma balança. O que é chegar e o que é não chegar. Se você, na área de literatura, tá fazendo um sarau e chega 15 pessoas, 20 pessoas, 30, esse é o teu público, né? Ali, você vai fazer. Massa, encheu a casa se for um lugar pequeno. Sim. Se você vai fazer um show numa casa de médio porte e deu 300 pessoas, 400 pessoas, é o teu público, encheu a casa. Se você tá na rede social, como é que você quer se comparar com pessoas que são do mainstream e vai querer bilhões de acessos no seu rolê, entendeu? Diferente. Então a gente também precisa aprender a valorizar as pessoas que estão acompanhando a gente sempre, mesmo que seja 30 curtidas, 100 curtidas, 300 curtidas, entendendo, inclusive, que muitas vezes não é porque as pessoas não lhe curtam, é porque as pessoas não chegam pra elas, porque o algoritmo não leva. Então não é sobre o seu público, porque às vezes pode se levar para o pessoal. Né? Não sei. A galera fica sem entender mesmo. Isso eu vejo a galera doente, assim. Meu irmão, velho, reclamando nas redes sociais. Eu, tipo... Eu geralmente eu vou conversar com a galera. Galera, vocês precisam entender que você teve quantas visualizações? 30 mil. Mano, 30 mil é muito, velho.
imagina 30 mil pessoas, não enche a Ilha do Retiro hoje. A grande loucura é que a gente tá num nicho do nosso gênero que a gente atua que não gera dinheiro nesse sentido, né? Porque a gente vai olhar para grandes artistas, influencers, enfim, que ganham muito dinheiro na internet com os players, com curtidas e tudo mais. Sim. E a gente quer também ganhar dinheiro, porque isso faz parte do nosso trabalho. Sim. Se a gente tá se dispondo para caramba, tirando um tempo da nossa vida para construir conteúdo, a gente quer retorno. Sim, com certeza. É justo? É justo, entendeu? É esse rolê. É esse rolê, galera. Então, a melhor forma de você ajudar é, tipo, compartilhando, mostrando pro amigo. Que nem Ciel falou, mostre Ciel, mostre Luna, mostre nós o podcast pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio, que tenho certeza que todo mundo vai gostar das conversas que tem aqui, vai gostar da conversa com Luna. E é isso. Ó, a gente tem uma safadeza que a gente faz, que a gente pega perguntas de pessoas. Rapidinho, deixa eu só te interromper pra dizer o que vem por aí. Muito rápido. É verdade, muito Desculpa. Fale, pode falar. Vem por aí, eu vou lançar um outro projeto na literatura, que é a minha pesquisa sobre a poética das vozes do Pajeú, pensando, né, a partir da mesa de glosas, que é a poesia de improviso. Pautada nas mulheres, na participação das mulheres, que são 6 hoje, junto com esse livro, que é a minha pesquisa, que é o meu mestrado, esse meu lugar acadêmico, vem um doc com as meninas, sobre a vivência delas, sobre os desafios de ser mulher, porque embora seja a glosa, o improviso seja uma tradição muito antiga, mas assim, quando eu digo antiga, é antiga mesmo, de você pensar que os primeiros improvisadores eram os indígenas do território fazendo improviso ao som de maracas, aí depois vem a cantoria de viola, e a mesa de glosas surge em 97. Em 97 pra cá, a gente só tem 6 mulheres que participam da mesa de glosas, pra uma caralhada de homem que tá nesse rolê. E aí vem com o site acervo, com o perfil da gente, enfim, essa coisa toda. Também vai rolar um documentário. Também tá rolando a finalização do processo do meu segundo livro de poesia, que é o começo desse meu segundo trabalho transmídia. Quero muito que esse livro também venha com um disco, também venha com um filme. E aí vai vindo um outro formato, que também não vai se repetir esse formato, mas enfim, não dá pra falar muito sobre isso agora, porque é mais pra frente. E uns singles que vão saindo por aí, vão começar a sair por aí. Olha aí, galera. De uma aluna cantante, compositora, porque eu tenho músicas, letras que viraram música, né? Tipo Sofia Freire, Auroras Flamboyantes, é um poema meu que ela musicou e inclusive tá na Dita Curva, né? Massa. Que é um projeto coletivo de mulheres da cidade, enfim. E aí vem essa aluna cantante, compositora, nesse novo projeto também de expansão para uma outra linguagem, né? Que na verdade nem é uma outra, porque eu sempre trabalhei com música também, mas está chegando por aí. Sem datas, galera, sem números. É isso. Vá acompanhando o Luna aí nas redes sociais. No Instagram, tu usa o quê? Instagram? Eu uso Instagram, abri um TikTok. Olha aí. Não vai ter dancinha não, né? Ou vai ter dancinha? Quem disse? Por que não? Eu amo dançar. Que massa. Quem disse que poetas não batem raba? Que massa, E ela pode apontar assim, fazer uma poesia apontando. Dá pra fazer muita coisa no TikTok. Ainda estou estudando também, gente. Só tem 2 postagens no meu TikTok. Então vai lá e me segue, porque eu abri um dia desses. Nada contra a dancinha, tá, galera? Eu falo mais daqueles conteúdos que a gente vê que são sempre muito parecidos. É porque também existem os padrões, né? Existem os modelos ali. Mas, enfim, eu não julgo porque é isso. O mercado está mudando a forma de comunicar arte. E a gente precisa dialogar com esse mercado, usando a nossa criatividade, a nossa autenticidade e gerando novas possibilidades mesmo. Mas assim, se eu for pensar em dança, o meu corpo ele é completamente dançante. Os nossos corpos são dançantes. Então, dançando o tempo inteiro. Ó, o teu TikTok tá como lá? Tudo é Luna Vitrolira, gente. @Luna Vitrolira, vocês vão me encontrar em qualquer lugar, até no Twitter. Eu nem posto no Twitter ainda, porque é muito rápido, eu não consigo ainda. E é uma doideira, viu? É uma doideira o Twitter. É um limbo lá. Você entra e... Não, assim, é preciso estabelecer um limite, senão você consome e não cria. Vocês, que são pessoas criadoras, criativas, isso é importante de falar, hein? Procurem, se vocês estão sentindo o seu tempo de criatividade afetado, procurem entender onde é que você também está investindo mais o seu tempo, sabe? Porque a gente acaba acompanhando muito mais o trabalho das pessoas, as polêmicas, do que o nosso próprio trabalho. Então a gente deixa de se desenvolver, deixa de criar projetos, de colocar coisas novas no mundo,
pra estar somente no celular. E existe um rolê muito louco de reprogramação mental. O nosso cérebro está sendo reprogramado a partir dessas tecnologias, desse metaverso. Então, estejam atentos a esse rolê. É que isso isso. é um papo cabeça. Exatamente, galera. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Vamos pra safadeza então, né? Que eu Vamos, peço vamos conversa. safadeza. Eu pego aqui as perguntas Vá, mande lá. de pessoas que te mandaram aqui. E aí eu boto pra tocar um áudio aqui. Tá, poxa. Pergunta de Maiara. Não, Maíra. Eu sou analfabeto. Pergunta de Maíra. Oi, Luna. Primeiro, parabéns por todo o seu trabalho. É incrível. E uma coisa que mais me marcou em toda a sua trajetória como artista foi aquela apresentação maravilhosa no teatro que você fez, o lançamento de Aquenda, O Amor, às vezes é isso. Eu queria entender de onde veio aquela inspiração, porque você fez um lançamento de um livro de um jeito que o Recife não via daquele jeito, sabe? Naquela época. E que me marcou muito, emocionou todo mundo ali dentro daquele teatro. Acho que foi tão profundo que só de falar eu me arrepio daquele momento. Me conta um pouco como veio a inspiração, de onde você tirou aquilo ali, como foi também o processo de produção, né? E como foi a correria, porque provavelmente foi correria. Um cheiro. Gente, esse lançamento ficou realmente marcado na cidade. E Maíra, obrigado pela pergunta, viu? E assim, Maíra, quero dizer pra vocês que Maíra é uma profissional incrível que pensa em empreendedorismo hoje. Então, enquanto mulher negra, pensar esse mercado do empreendedorismo pra gente, pra comunidade, né? Como a gente pode se fortalecer, fazer e tal. Ela é uma referência, assim, gigante. E eu falo isso porque sou da autogestão, né? A gente não tem produtoras de literatura aqui na cidade. Então, se liguem nela, na página dela. Depois, se vocês puderem deixar a página dela aí pra galera acompanhar os conteúdos também que ela solta. E é o seguinte, gente, eu lancei... Tá convidada, viu, Maíra, pra vir aqui. Vem, Maíra! Esse livro foi lançado em 2018, agosto, dia 30 de agosto. Foi tão marcante que eu lembro a data, 30 de agosto de 2018. E assim, o processo foi um processo da ideia, foi muito natural, porque eu sou essa pessoa da performance. Eu sempre declamei na rua, sempre trabalhei com música e poesia. Eu já queria lançar o disco e já queria que o livro se tornasse um espetáculo, porque eu sempre quis teatro na minha vida também. Sempre fiquei nesse lugar da performance, da atuação, de ser atriz, de ser poeta, de ser... É um entre-lugar, né? A gente tá sempre flertando. Então, na hora que eu pensei assim, poxa, o livro, beleza, mas eu não quero lançar um livro e fazer uma noite de autógrafos com chazinho e biscoitinho e não sei o que lá, contratar um buffet e ficar sentada, porque essa não sou eu. Tá. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que declama meus poemas, então eu quero fazer um espetáculo. E aí, como assim não vai fazer um espetáculo? Mas, gente, a gente pega um lugar, a gente cria um cenário, a gente faz o espetáculo. Esse espetáculo, inclusive, tem trilha já, porque o disco já estava em processo. Então, foi muito assim, vamos fazer isso. E quem sempre trabalhou comigo foi a minha mãe, Vicky. Que massa, Vicky Vitória, que sempre trabalhou em agência de publicidade, já falei, também com produção. A minha irmã, que é uma grandíssima artista, uma grandíssima performer, ela é artista visual, enfim. E aí, nós três juntas... E elas, os dois maiores suportes da minha vida, me ajudaram a pensar como seria isso, sabe? Então, a gente pendurou gaiolas e botou flores. Vocês veem que eu sou toda florida, né, gente? Eu sou um jardim ambulante. Então, a gente pegou as gaiolas, pendurou, colocou flores, fez arranjos nas gaiolas todas, jogou feno no chão, criou todo um espetáculo. Fez uma luz muito incrível. Quem me acompanhou nesse espetáculo foi... Clécio Rimas soltando já as bases, Amaro tocando o piano, Gilu Amaral na percussão. Gilu maravilhoso. Foi um negócio muito incrível. Fera, né? Só feras, assim. E aí, de participação, no espetáculo teve Bione, Marcelino Freire. Foi assim, participação especial, entendeu? E a minha irmã fez a abertura com uma performance incrível também. O único poema que não era meu era um poema de Zé da Luz, que é um poeta da Paraíba, do século retrasado, e ele tem um poema longuíssimo de 10 minutos em que ele assume que matou a esposa no dia do próprio casamento para provar que era um bom atirador. Então ele é um atirador na cidade, muito famoso, ele tá bêbado, a mulher bota uma flor, ele vai e acerta ela, e ele tá depondo, contando isso. E a partir disso eu começo os meus poemas dizendo: o amor é feito bala perdida que acerta um desavisado. Começa daí.
E aí eu peguei esses poemas, peguei essa narrativa, construí a narrativa pensando no espetáculo, com essa trilha sonora e com participações. E virou o lançamento do Aquenda. Quando terminou o espetáculo, a noite de autógrafos. E aí eu era uma personagem, com figurino, tinha tudo, né? Que massa. Sempre que eu vejo você, Luna, é sempre assim. Já chegando. Obrigada a Deus. Corpo e alma. E aí, as pessoas nunca tinham visto um lançamento na cidade desse jeito. Então, todo mundo fala. Agora, o que ela traz aí? Como foi o corre? O corre foi um corre doido. Porque foi uma iniciativa independente, totalmente baseado na bilheteria. A gente esperava a bilheteria, né? Então, a gente pode arrecadar até tanto, então vai dar pra pagar isso, isso, isso e isso. Ou ia tirar do bolso, porque a bilheteria é incerta. Mas a gente lotou o Apollo. Que massa. Na época não tinha pandemia, deu jeito de empurrar todo mundo pra dentro. Eu vendi sabe o que é todos os livros? Todos os livros. Que massa, velho. Eu tenho esse espetáculo registrado, filmado, fotos dessa noite. Foi super incrível. Mas foi um desafio fazer, porque lidar com produção não é fácil. E aí a gente não tinha uma equipe de produção. Era eu, minha mãe, minha irmã. E aí tinha uma amiga que é de produção, que ela tava dando assistência também, chamada Tassi. Mas aí você pensa, alguém ficar na bilheteria, alguém gerenciar o público, alguém lá dentro, alguém comigo, alguém vendendo os livros depois. Mas eu acho que o pior disso, Luna, é que você faz assim. Você faz um negócio dar certo pra caramba, aí você pensa assim, agora eu não posso mais descansar, porque eu tenho que fazer mais coisas ainda. Eu acho que a pior parte é essa, é que você tem que continuar fazendo aquele rolê pra mim poder... é a melhor, se trata de evolução, né? Tem gente que realmente faz assim, pô, o primeiro livro foi um sucesso, o primeiro disco foi um sucesso, e agora o segundo, será que a galera vai curtir também? Eu não penso nisso, não. Eu penso muito em... Eu penso muito só nessa perspectiva, assim, de tipo, é um trabalho contínuo, tá ligado? E você não faz só arte, tá ligado? Você faz tudo. Aí é isso que às vezes eu fico... A gente não deveria fazer isso tudo. Não deveria. A gente realmente... É desumano. É desumano e é isso. Eu acho que o que eu fico mais triste... Eu ficava nesse rolê de fazer fotos aqui em casa. Eu fiz umas fotos de artísticas dentro de casa, assim... E eu ficava, tipo, eu fazia, era um trabalho danado. Aí postava, a galera curtia pra caramba. 2 dias depois, acabou, tipo. Meu irmão, eu tenho que fazer outra, velho. E é isso tudinho de novo, são meses de planejamento pra um dia, né? Exatamente. É uma loucura, mas eu fico pensando que o nosso grande pecado, a nossa grande virtude é a gente amar o que a gente faz. Exato. Porque desistir é muito mais fácil, mas a gente não desiste. A gente não sei nem que palavra é essa. Mas é. Ó, agora uma pergunta são 2 perguntas de Giuseppe. Tá, poxa. Ele mandou 2 aqui. Dá-lhe Gil. Olá, Gabi, meu amor, que a poesia me deu. Minha irmã de alma, mais conhecida hoje como Luna Vitrolira. Gostaria de saber se você lembra de quando nós fomos para Aracaju, eu, você, Gleison Nascimento, Fred Caju, lá para a casa do poeta Pedro Pomba, quando fomos fundar o Sarau Estados em Poesia, e teve um momento lá em que você estava tomando cachaça após dizer o nome dos poetas do sertão. Você lembra dessa cena? Você lembra da angústia da maravilhosa artista, poeta Zi Reis, lá de BH? Minha gente, é o seguinte, público chocado. Eu bebo muito. Eu não bebo pouco, não. Na pandemia eu dei uma diminuída, passei a tomar muito chá e agora eu nem sei se eu bebo mais tanto, mas eu bebia muito. E é o seguinte, essa viagem ela foi histórica. O rolê da poesia, ele sempre foi muito mágico, muito místico mesmo. Nesse lugar da nossa essência, da gente viver a beleza de estar vivo, de contemplar. É um estado de contemplação eterna, então... A gente nunca lidou com isso como um trabalho mesmo, farra em cima de farra. Então a gente foi pra Aracaju. Pedro Pomba é um poeta incrível, assim como Alan Jones, que são 2 representações muito fortes lá da cena da poesia de Aracaju. E aí, a gente tinha feito uma roda de poesia na Macuca e Pedro ficou, a gente tem que fazer essa roda lá. Quando a gente fazer essa roda lá, foi todo mundo que participou da roda na Macuca para Aracaju.
E aí, pra fazer o evento, precisava de um nome. E aí, a gente pensando e tal, o Chico César tinha acabado de lançar Estados em Poesia. Estados de Poesia, né? Eu acho que Era Estados de Poesia. Aí, Pedro Bomba fez assim, cara, acho que foi Pedro Bomba. Caramba, já que tem pessoas de estados diferentes, por que não Estados em Poesia e tal? Ficou nessa, Estados de Poesia, aí acho que foi Giuseppe, fui eu, foi Gleice, alguém disse, não, Estados em Poesia é melhor. Não sei como foi esse negócio do nome, não. A gente fez o evento e aí foi super incrível. Esse momento da cachaça, a gente tava indo almoçar. E eu sempre, minha gente, qualquer canto com a garrafa de cana debaixo do braço. Rodando na cidade e bebendo. Aí colocou-se o disco do Encanto e Poesia para tocar. E aí, cada poesia que se declamava, eu virava uma dose. Eita, Mãe de Jó, pá! Eita, Cacão, pá! Eita, Zeto, pá! E as meninas ficaram, Luna, não vai nem sobrar cachaça pra gente. O povo queria almoçar antes de beber. E eu estava bebendo antes de almoçar. E eu já tinha derrubado metade da garrafa. E a Izzy, ela é de Minas, ela ficou assim, ó, perplexa, como diz, né? Perplexa. Ficou perplexa. Aí eu disse, minha gente, é assim, a gente fala o nome de um poeta e pra poder honrar o nome dele tem que tomar uma dose. E aí todo mundo ficou, diz o nome de um poeta pra eu tomar uma dose. Aí largou esse nome de poeta, todo mundo bebeu, a cachaça acabou ligeira. Deixa eu passar aqui, maravilhosa essa história. Obrigado, Giuseppe, por trazer isso pra gente. Ainda bem que ele trouxe essa, porque tem outra. Não, mas ainda há esperança. Maria, Deixa eu passar aqui esse. Gostaria de saber, se possível também, Gabi, Luna Vitrolira, se você lembra do show de Vates e Violas, lá na festa de Louro, quando você Pela se risada. empolgou além da conta e golpeou uma companheira de farra. Lembra disso, não? Golpeou. Tô dizendo a vocês, ainda bem que só tem duas, porque a terceira já ia ser mais comprometedora. Minha gente, lá em São José do Egito tem um evento chamado A Festa de Louro, que foi um grande cantador de viola, os irmãos Batista, enfim. E aí eu já deixo o convite pra todo mundo ir conhecer. Na Festa de Reis virou o ano, vai todo mundo pra lá e vai mudar a sua vida, com certeza. Como mudou a minha. E a de muitas pessoas. Aí, é uma festa que tem poesia, tem mesa de bate-papo, tem lançamento, tem tudo. E tem show. Os shows são à noite. Imagine, se você, nessa história anterior, antes do almoço, eu já tava com a garrafa debaixo do braço bebendo. Imagine no festival de poesia, onde eu já tava na segunda garrafa, obviamente, né? E aí tem uma cachaça chamada Tira-Roupa de Arco Verde, que o pessoal leva pra lá, gigante de Arco Verde. E aí eu misturei as cachaças, tudo que podia ter no meio do planeta. No show de Vates e Violas, ele cantando uma música que eu amo demais, que é um forró mais alternativo. É um negócio bem muito massa, Vates e Violas. Giuseppe foi achar de me rodar. Eu parecia um peão. Giuseppe me rodou uma, me rodou duas, me rodou três. Eu caí por cima dessa nossa companheira. E ela num salto aqui, ó. Pá, pro outro lado, parecia um poste desabando. Beijo. Mas a melhor parte não é essa, porque bebo não lembra das coisas, né? Foi no dia seguinte. Um rapaz chegou pra mim, um amigo nosso, né? Que ele é bem conhecido na cidade por sair movendo histórias, né? Então ele é aquele famoso fuxiqueiro. Sim, sou eu. É o famoso meu trabalho. Seu trabalho. Aí ele saiu pela cidade toda comentando essa história e ele chegou em mim. Mas rapaz, Gabi, tu lembra onde que tu derrubasse fulana? Eu disse, eu não. Não derrubei fulana, não. Derrubei. Foi, meu Deus. Aí fiquei passei o dia com vergonha. Quando eu encontrei fulana, aí eu disse, fulana, desculpe. Me perdoe. Ela fez, por quê? Eu disse, é porque disseram que eu te derrubei na festa. Ela fez, e foi? Eu não lembro também, não. Eu acordei com uma roxa no joelho, um arranhão, eu não sabia o que era. Foi tu que me derrubaste, Luna. Eu disse, mulher, desculpa. É nesse nível. Que maravilha, que maravilha, velho. Que maravilha. Nível, mas é saudável. A gente podia ter... Cara, a gente nem te ofereceu cachaça. Pois é. Opa, aí pode oferecer na saída, não tem nada não. Que daqui eu vou pra outro canto, já vou calibrada. Eu fui pra Serra Talhada com o Carlinhos. Sim, Carlos Silva. trouxesse uma de lá. Carlos Filho. Toda vez eu erro o nome dele, do meu galego. E aí, eu peguei uma lá no Museu do Sertão, que ele fez um show lindo lá, maravilhoso. Foi massa. Serra Talhada é Pajeú, é quente. Eu acho, velho, é boa, com certeza é boa. Deus. Na hora de sair, sermidão, que aí eu saio calibrada. Pronto. Aí, a Maiara Pera mandou aqui uma pergunta pra você. Olha, eu tenho
duas perguntas para a Luna. A primeira pergunta é sobre o processo de composição como compositora de Luna, se é diferente do processo como escritora. E se for diferente, qual a diferença? Se não for diferente, como é que é esse processo? De onde vem, para onde vai e o que ela faz? E queria dizer que eu acho a Luna linda e maravilhosa e que eu tô morrendo de saudade. Deixa eu mandar outra. Primeiro a gente responde essa? Vai ser as duas de uma vez. Vamos, deixa eu mostrar essa. Essa aqui é sensacional, galera. Eu queria fazer uma pergunta pra Luna Vitrolira. Luna, você gosta de mim? O que é que você acha de mim? Sensacional. Eu vou começar de trás para frente. Mayara Pera, você é sensacional. Uma existência muito plena, muito brilhante. Uma artista incrível, que compõe absurdamente, que tem uma estética muito maravilhosa na questão das palavras, na presença, na musicalidade, na sonoridade. Você é uma artista completa, que compõe, que canta, que toca, que interpreta e que também se produz. Produtora musical, sim. Então, eu acho você uma artista incrível, genial e desejo muita prosperidade. Que massa. Essa é a resposta. A outra... Falar de composição é sempre místico, né? Porque, pra mim, escrever, compor, fazer arte... sempre faz parte de um processo ritualístico. Eu tenho a minha preparação energética e psicológica, enfim. As ideias, elas vêm o tempo inteiro. Eu anoto as ideias o tempo inteiro, tanto para pensar música como para pensar a escrita no lugar da poesia, pensando no poema mesmo, né? E são lugares para mim completamente diferentes, sim. Quando eu vou escrever uma poesia, eu penso num propósito. Comecei como agente da palavra, isso me deu responsabilidade política no sentido de eu preciso saber o que eu quero dizer, como eu quero atingir as pessoas. Então, se eu quero mover prazer, se eu quero mover revolta, se eu quero mover compaixão, se eu quero mover... A poesia vem nesse lugar pra mim. Me vem uma temática, eu sou inspirada pelo que tá acontecendo no mundo por uma temática ou comigo, e eu sento pra escrever uma poesia... Eu sento mesmo e eu passo muito tempo para escrever poesia, porque é um processo de lapidação e de aprofundamento, de busca pelas palavras mais precisas e preciosas, além de ter que pensar o ritmo, a minha dicção, como é que eu vou declamar, o tempo de duração dela para dizer ou para publicar, enfim, são processos diferentes realmente. Na música, eu tenho um rolê muito mais intuitivo. E o contexto e o sentido pra mim é diferente. Eu sempre compus música. Eu tenho músicas que eu escrevi há mais de 10 anos. Eu sempre escrevi poesia e sempre escrevi música. Sempre, sempre. A música, ela já vem com a melodia. Então, quando a música nasce pra mim, já tá nascendo... Eu já tô cantando ela. Vem um refrão, vem uma imagem, vem uma frase assim, eu sento e começo a cantar e a puxar essa música, já pensando nesse ritmo, já pensando também dessa outra forma. E a história, ela vai se desenvolvendo ali. É muito mais um improviso, é muito mais uma glosa musical, digamos assim, sabe? Total. Eu não vou escrever... Veio essa frase, eu vou fazer um tema pra... Não, eu vou cantando. E o que vai vindo, vai vindo. E disso surgiram coisas muito lindas, assim. Muito que eu quero começar a soltar, entendeu? Vamos embora. Então, são esses processos diferentes. A melodia me puxa, me dá um caminho. E, de outro lado, como eu quero chegar nas pessoas. Massa demais. Luna, obrigado, viu? Por ter vindo. Obrigada também. Eu agradeço muito sua presença aqui. Fico muito feliz e sempre que consigo prestigiar seu trabalho. Trabalhando. Sempre estou trabalhando, mas consigo prestigiar e me encantar. Muito obrigado. Obrigada também. Obrigada por essa vivência, por poder conhecer esse projeto mais de perto, de poder deixar uma energia boa de prosperidade aqui, para que cresça muito. Vamos embora. Para que venham outras milhares de pessoas. Enfim, é muito bom poder fazer junto aqui na cidade. Então, obrigada também, porque a gente ecoar nossa voz junto, faz ela chegar mais longe. É isso, galera. E para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais. Você vai pesquisar assim, é nóis. E vai adicionar um Y no final, fica É Nóis Podcast. E aí você encontra a gente no Twitter, no TikTok. A gente vai fazer dancinha agora. Luna convenceu a gente a fazer dancinha. No Instagram,
nas plataformas digitais de áudio e no YouTube. Então, fortalece esse rolê aí que tá massa. Comenta aqui embaixo também quem é que tu quer que venha aqui conversar comigo, fuxicar mais eu. E vamos embora. E é nóis. É nóis. Que massa.